Olá, bem-vindos ao podcast Direito ao Envelhecer. Eu sou Micaela Fernandes, advogada, professora e parecerista. Sou doutora em Direito Civil pela UERJ. Já tive a oportunidade de estudar o tema do envelhecimento, escrever sobre ele, sobre seus desafios, mas também suas alegrias. Falando em alegria, eu tenho a alegria de estar aqui muito bem acompanhada de queridas colegas, dentre elas a Fernanda Paiva, minha sócia, a quem eu passo a palavra. Eu sou Fernanda Paiva, sou sócia do escritório Paiva e Leone Advogados, sou especializada na área de família, de sucessões, de planejamento sucessório e do envelhecimento. Adoro ouvir histórias e acho que por isso que eu sou uma entusiasta da psicanálise. E passo a palavra à Priscila para se apresentar. Eu sou Priscila, sou médica, tenho especialização em geriatria pela Universidade do Porto e pelo Hospital Sírio-Libanês e mestre em medicina, né, mestre em ciências médicas pela UFRJ. Eu sou Bebel Montenegro, sou planejadora financeira CFP, eu sou mediadora e especializada em finanças comportamentais. Eu sou uma curiosa do envelhecimento já tem algum tempo, porque a gente tem aquela máxima dentro das finanças de que a boa notícia é que você vai viver 100 anos, a má notícia é que você vai viver 100 anos. Então, sem o planejamento, sem essa predisposição a cuidar de si e dos outros, a gente, não consegue criar um ambiente propício, um envelhecimento saudável, como a gente estava discutindo aqui antes de começar. A ideia do podcast nasceu de uma necessidade que a gente vê nos nossos clientes, nas pessoas que a gente convive, de tratar desse tema de uma forma mais natural. Aqui no Brasil, há uma cultura onde as pessoas não gostam de falar de dinheiro, de envelhecimento e de morte. Então, ouvindo, a gente pensou o que poderia ajudar as pessoas a cuidarem desse tema de uma forma mais natural, com menos tabu, de uma forma mais clara. E surgiu a ideia do podcast Direito ao Envelhecer, porque é um direito e que deve ser assegurado e garantido para todas as pessoas. Direito de envelhecer como, né, Direito de Fernanda? envelhecer como? Exatamente. E aí, A ideia da nossa conversa hoje, conectando essas áreas de saúde, de finanças, de direito e também pensando no projeto de vida, é conversar o que é o envelhecimento hoje. O que é envelhecer hoje? Então, idoso, né, é aquela pessoa que acima de 60 anos já é considerada idosa. Mas, assim, a gente precisa entender onde a gente está hoje, né. O envelhecimento, ele é um processo que a gente está vivendo. Existe uma inversão em 2030 pelo IBGE, existe uma inversão, a gente vai ter mais idosos do que crianças, e é importante a gente conversar sobre isso, né. Por exemplo, segundo a ONU, entre 2021 e 2050, a gente vai dobrar o número de idosos, chegando a 1,6 milhões de pessoas no mundo. Isso, assim, a gente precisa falar, né, no Brasil, em 2050, existe uma projeção da gente ter 30% da população idosa, ou seja, mais de 70 milhões de pessoas no Brasil vão ser idosas. Então a gente precisa conversar e entender o envelhecimento, né, até que ponto esse envelhecimento é um envelhecimento positivo ou negativo. A gente já tem algumas orientações, eu acho que legislativas importantes, né? O estatuto antes chamado do idoso, né? Agora o estatuto da pessoa idosa, recentemente alterado, que inclusive já sofreu muitas alterações após sua redação original. Cada hora atenta a um cuidado, hora de finanças. Recentemente, né, o Código de Defesa do Consumidor foi alterado para tratar do superendividamento e também fala da pessoa idosa. Tem um aspecto de saúde, enfim, são muitos aspectos que a gente gostaria de tratar. Eu acho que esse é um pontapé, né, um passo inicial que a gente está dando, compartilhando aqui as nossas experiências, e a ideia é que a gente possa ter desse compartilhamento, a gente mesmo se enriquece e a gente, afinal de contas, tem até, eu acho que, um sentido de prestação de serviço à comunidade, de compartilhar o que a gente está trocando aqui para que todos possam ouvir e aprender junto, né? Acho que todas nós somos mulheres, sabemos dentro das nossas áreas, mas sabemos também que sempre teremos muito a aprender dentro das nossas áreas, mas também com as outras. Então, eu estou achando essa experiência incrível. Sigamos. Eu acho que você chamou a atenção que todas nós somos mulheres, a gente tem que pensar nas mulheres no mercado de trabalho e na carga de trabalho.
Então é interessante a gente ver o envelhecimento também por uma perspectiva de gênero, porque são as mulheres que cuidam tanto das crianças quanto dos mais velhos, né. E a gente está vendo gerações, essa distância entre, o nascimento, ter filhos pequenos e pais muito idosos já, né. E como é que é isso para esse jovem de agora e para os próximos que virão? Porque o pessoal de 34 está começando a ter filho agora, né. Eu lembro que eu tive filho com 27 e minha mãe quando eu casei com 24, minha mãe já tinha 3 filhos, então a gente está tendo filho cada vez mais tarde, nossos pais estão vivendo cada vez mais tempo, e como é que a gente lida com essa carga de trabalho também. Eu acho que é legal a gente como você falou, né, a gente está abrindo a conversa. São muitos assuntos e a gente vai conseguir explorar aos pouquinhos, mas hoje é um gostinho. Como introdutora, eu acho que a primeira pergunta que todo mundo pode fazer é: o que é, afinal, o envelhecimento? O que é envelhecer, né? Na verdade, é uma faixa etária, né, acima dos 60 anos, a gente considera que as pessoas são idosas e necessariamente só envelhece quem vive, né? Então a gente e tem realmente, igual a Bebel falou, né? A gente precisa estudar e se preparar, né? A ONU até coloca que a gente uma prioridade a gente pensar no envelhecimento, porque a população está envelhecendo e a gente precisa estruturar políticas públicas e até o sistema de saúde, toda a estrutura por detrás com esse envelhecimento, né? O envelhecimento, né, o que me chama atenção é todo mundo. As pessoas dizem que precisa você desenvolver uma independência e autonomia. E muitas vezes a gente sabe da dificuldade em desenvolver, né, ser independente. Porque o envelhecimento não é homogêneo. Cada pessoa vai envelhecer de uma forma, Exatamente. certo? Então, assim, o envelhecimento de uma pessoa de 80 anos, ele pode ser de várias. Ela pode ter 80 anos e estar muito bem, ela pode ter 80 anos e ter alguma restrição, algum grau de dependência, ou ela realmente até não ser independente mesmo. Então, a minha pergunta, né, e como a gente refletia, como alcançar essa independência, como alcançar uma autonomia? Isso depende do nosso estilo de vida durante as nossas escolhas, depende das nossas escolhas, depende do nosso estilo de vida, depende de quê? Então, o envelhecimento, na verdade, ele tem os pilares, né? Para você ter um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento saudável, né? Você precisa de algumas estratégias. Hoje, o nosso maior medo é você ter perda da autonomia, que é relacionada diretamente à parte cognitiva, mas ao mesmo tempo você ter perda da independência, que é a relação da sua mobilidade. Então, assim, um paciente no estado inicial da demência, ele pode ser independente, mas não autônomo, né? Então, e a gente tem o envelhecimento populacional e o envelhecimento individual, que não é uniforme, né? Uma pessoa aos 80 anos, igual a Fernanda bem disse, uma pessoa aos 80 anos pode estar muito bem, praticando atividade física, gerenciando sua vida financeira, viajando, ou pode estar acamada, dependente de cuidados de terceiros e tal. Então, assim, o que é esse envelhecimento, né? E quais são os pilares para o envelhecimento bem-sucedido? Um envelhecimento saudável, um envelhecimento em que a pessoa chega aos 80 anos de maneira independente e autônoma, a gente já sabe que existem alguns fatores, né? Fator genético, mas principalmente fator ambiental, que é alimentação, né? A gente tem 6 pilares na medicina do estilo de vida no envelhecimento saudável. A alimentação, principalmente à base de vegetais, né? E proteína. O sono, né, o sono reparador, noites de sono de 7 a 9 horas, a atividade física, 150 horas de atividade moderada por semana. O gerenciamento do estresse através de técnicas como meditação, yoga, né, mindfulness. A gente tem também a parte de não vícios, né? Então, assim, nada de fumo, nada de bebida alcoólica, muito menos de drogas ilícitas. Então, esses são os pilares que vão
predispor a essas pessoas a envelhecer de uma maneira mais saudável. O aspecto de saúde é super importante, mas eu acho que não deixa de de ser importante também a gente atrelar a outros, porque até que vão garantir esses cuidados de saúde, né. Então, a gente ter sustentação financeira, ter autonomia financeira, ter segurança jurídica, ter apoio familiar, e aí nesse ponto a legislação é importante, né, todo o aparato, jurídico e também política pública, como você bem Uhum. colocou, Priscila, são fundamentais para garantir que a pessoa de fato consiga chegar nesse lugar. E me ocorreu aqui enquanto você estava falando, assim, e quando a gente começa a ter que se preocupar com isso? Na verdade, sempre. A gente começa a envelhecer do dia que nasce. E Exatamente. então, assim, planejar o envelhecimento, eu vou esperar fazer 60 anos para planejar meu envelhecimento? Não, não. Assim como a gente que trabalha muito com planejamento sucessório, né, muitas pessoas vêm quando às vezes tem uma notícia de uma doença, de algum evento importante na família, um susto com algum parente que faleceu, e aí a pessoa quer se planejar. E na verdade, ver o envelhecimento a gente já vê desde sempre. A gente criança já está vendo alguém envelhecer e a gente já está envelhecendo. Óbvio que nem sempre a gente consegue planejar tudo o que gostaria, como deveria, né, mas eu acho que é importante a gente ter já essa sinalização de que o envelhecimento pode ser e deve ser objeto de planejamento em todas as áreas, de saúde, financeira, jurídica, de saber o que você quer fazer, como você vai preservar sua autonomia, quem você quer deixar seus bens, de que forma você quer seus cuidados, planejar sabendo que tem um suporte, por trás familiar, da sociedade, que enfim pode melhorar, mas a gente tem que usar as ferramentas de que dispõe hoje, né, com muito cuidado e desde sempre, e a gente sempre pode ir revendo esses planos conforme algo deu mais certo, algo deu mais errado, o que pode ser melhorado, a gente pode sempre estar revendo. Planejamento nunca é algo estanque. A gente pode e deve rever sempre que a gente vê que a rota, né, não tá chegando, não vai chegar exatamente naquilo que a gente deseja. Pensar no nosso desejo e agir de acordo com ele para ir adiante. Micaela, antes até da Bebel falar da parte financeira, que é muito importante, o que você falou me lembrou que quando a gente começa a fazer um planejamento, pensar nisso, a gente deve pensar quando está tudo bem. Porque quando está com algum problema, realmente, uma doença, ou quando alguém faleceu perto, é muito mais doído tratar desse assunto. Então, quando está tudo bem, é a hora de você começar a fazer todo o seu planejamento. E não também na hora que perdeu todo o dinheiro, né, Bebel? Imagina, agora que eu vou começar a pensar na parte financeira. Uma coisa importante que a gente tem que pensar, você trouxe muito bem, é a antecipação do evento no final das contas, porque, por exemplo, se você vai contratar um seguro hoje, ele vai ser muito mais barato e ele vai ser possível de ser contratado e ele vai te proteger no futuro. Quando você já está mais velho, é muito mais difícil, muito mais caro você contratar algum produto desses. Então, tudo isso ajuda. Eu gosto de uma analogia que a Ana Cláudia Quintana Arantes faz, que é você está indo para o deserto. Você não vai para o deserto sem se preparar, né? Então, sua mochilinha, o que que você vai colocar nessa mochila? E aí a gente vai fazer isso, tudo que a gente falou até agora, né? Financeiramente, saúde, rede, gente que vai cuidar de você. E eu queria fazer uma distinção aqui, tentar com vocês ver se a gente traz para quem está ouvindo a gente, uma clareza no que é autonomia e o que é independência, tá? Então, o que eu falo quando eu estou falando de autonomia, quando eu estou falando de independência? Eu digo que a pessoa é autônoma quando ela consegue tomar as próprias decisões da vida dela. Então, as decisões vêm dela. E ela é independente quando ela consegue implementar essas decisões. Ela consegue, como você falou, caminhar de um lugar a outro, por exemplo. Eu decido que eu vou ao cinema e eu caminho até ao cinema. Eu decido que eu vou fazer um investimento e eu falo com a pessoa sobre. Eu decido qual é o meu perfil de investimento e eu falo com a pessoa para adequar os meus investimentos ao que eu quero. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que se preparar, inclusive nessas horas, com a rede que a gente vai adotar. Quem vai ser aquela pessoa que vai cuidar da gente no momento que a gente não está. Já a nossa autonomia já está um pouco debilitada, a nossa independência, principalmente, a gente não consegue implementar. A gente tomou decisões e essas decisões alguém vai ter que implementar para a gente. Então, é muito importante a antecipação disso, porque você pode. Esse é o trabalho de vocês, e que eu amo trabalhar multidisciplinarmente por causa disso. Porque a gente traz a possibilidade de exercer a autonomia hoje, né, sabendo que não vai estar com ela no futuro. E aí,
vocês trouxeram recentemente uma coisa muito importante para mim, numa das nossas conversas, que era escolher alguém que vai seguir o nosso perfil, e seguir as nossas crenças, né, e às vezes é difícil isso. Então, essa pessoa tem um nome, é o procurador, né? O procurador de saúde, isso em termos médicos, né? É a pessoa que vai, de acordo com o que você determinou, ela vai seguir as suas orientações quando você não puder decidir, não puder falar, não puder, né? Tiver, às vezes, em alguma situação, né, que você está sobre uma sedação e tal. Então, esse é o procurador de saúde. Né? E a gente procura, quando se tem um diagnóstico de uma doença potencialmente grave, né? Seja um quadro demencial, um quadro oncológico, né? Você ter essa conversa com o seu procurador para saber até que ponto você gostaria de ir em termos de saúde. E acho que a gente pode extrapolar isso para todas as áreas, né? É uma pessoa que vai de acordo com que a sua biografia e os seus objetivos, né? Vai direcionando esse cuidado. Perfeito. A gente tem justamente, inclusive, relativamente recentemente, porque foi 2015 já, né? A Lei Brasileira de Inclusão, tudo passa muito rápido. Muito rápido. A Lei Brasileira de Inclusão é pensada principalmente para cuidado da pessoa com deficiência, mas ela também se aplica em grande parte aos cuidados no envelhecimento, né? Pensando em ferramenta, trouxe, né? Alterou algumas ferramentas que já existiam, deu novos contornos, por exemplo, para curatela, que era um instrumento que já existia, mas muito mais duro. Hoje em dia ele ganhou muito mais flexibilidade no uso e a tomada de decisão apoiada, por exemplo, outro instrumento trazido, outra ferramenta, né, pensando assim, trazida pela lei e que pode ser e deve ser utilizada, né? E sim, inicialmente a gente pode pensar em cuidados de saúde, mas também pensar em cuidados financeiros. Quem vai tomar decisões de investimento quando eu não puder mais tomar? Enfim, aspectos da vida vários que precisam ser pensados e eu acho que é importante a gente pensar sempre, volto a um ponto que eu trouxe antes, que a gente não deveria, e que a Fernanda também já destacou, né? A gente não deveria pensar nisso apenas quando vê um problema. O ideal é que a gente já tenha um olhar para essas questões desde jovem, desde cedo. Quanto antes a gente consegue planejar, inclusive para se conhecer, isso força um exercício de autoconhecimento, de saber quem sou eu. Eu tenho um perfil, por exemplo, no investimento mais conservador, mais arrojado, e orientar isso. E as pessoas com quem a gente convive vão também perceber isso na nossa história e fica muito mais fácil no momento em que eu precise de apoio, saber pelo retorno que eu tenho das minhas convivências, com quem eu posso contar mais. Eventualmente pode ter para cada tipo de dificuldade que eu encontre, um perfil específico de ajuda que eu vou buscar. Então, de repente, um parente é ótimo para me ajudar em cuidados de saúde e outro parente ou um amigo vai ser ótimo para me ajudar em cuidados de decisões financeiras, de planejamento financeiro e por aí vai. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência e saber que é uma estrada mesmo, tem uma trajetória que pode ser mudada ao longo da vida, lógico, a vida nos trazendo surpresas faz com que a gente tenha que repensar às vezes, mas acho que é muito importante a gente ter isso em mente desde cedo. E tem clientes jovens que já fazem isso, assim, no escritório a gente sente pessoas com 30, 40, quando tem filho pequeno, pensando nessas hipóteses, que realmente não é agradável pensar nesses cenários, não é um trabalho fácil. Normalmente, quando as pessoas estão fazendo esse trabalho de planejamento, elas ali se deparam com questões que elas não gostariam. Mas é um assunto que tem que enfrentar, faz parte da vida. Não é um trabalho fácil. Não é. Mas é para facilitar a vida, que a gente tem que enfrentar. Tem que facilitar a vida. E o interessante é porque, assim, que não é nem interessante, mas assim, a boa notícia é que se você não morrer, você vai envelhecer. Então, como vamos nos programar? Então, com 30, 40, também são... pode acontecer de morrer cedo, pode acontecer de alguma coisa, né, uma doença, pode acontecer. E até perguntando sobre, né, falando sobre doença, né, diretivas antecipadas de vontade, que eu normalmente vejo que você vai num consultório, né, com um geriatra e eles perguntam, né, não sei se a sua abordagem é nessa linha, Priscila, mas acredito que sim, de você perguntar, você já escreveu como você gostaria, se você vai precisar ter tratamentos artificiais mais interventivos, como você quer ser tratado numa hipótese de não poder expressar seus desejos.
Então isso hoje eu também vejo como uma realidade, as pessoas buscando isso e às vezes elas só buscam com o médico e não fazem um instrumento com o advogado, onde elas podem fazer isso de uma forma jurídica, né, dar um contorno jurídico. Inclusive dizendo os profissionais que eles querem que sejam aqueles profissionais, não precisa nem ser especificamente, mas quais são as áreas, né? Eu quero alguém de finanças para cuidar das minhas finanças, ajudando tal pessoa da minha família. Eu quero uma pessoa que o meu médico siga tais eh, tratamentos ou diretivas mesmo, como chama o documento, né? Mas o que que pode ser feito, Priscila? Quer dizer, tudo pode ser feito? Eu posso dizer que eu não quero nenhum tipo de ajuda? O médico pode não me ajudar a ficar vivo em condições que eu não considero dignas? Infelizmente não. No Brasil isso, a gente não consegue, né, a gente, tem uma abordagem diferente, né, assim, tem países que a eutanásia é permitida. Ah, é autoeutanásia, não é isso? Não, a eutanásia mesmo, você Ah, vai tá. a centros e você recebe uma medicação letal, né. Tá. Aqui no Brasil isso não é permitido por lei, mas a gente tem agora e tem discutido-se muito, principalmente na geriatria e na medicina paliativa, né, a distanásia, né, até que ponto, assim, a gente vai usar de vários instrumentos de saúde para permitir que aquela pessoa seja mantida viva em condições, que são questionáveis, né, ou a mistanase, enfim, a gente começa a ter um monte de discussões nesse tema, e o que a gente sabe hoje, assim, o que tem permitido pelo CRM, pela Conselho Federal de Medicina, é que você possa, a partir do momento que você tem uma doença potencialmente definidora de morte, aí sim você vai poder nomear as pessoas, né, o ideal é o mais breve possível, uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, o diagnóstico de um transtorno, né, demencial e tal. No primeiro momento, você ser abordada com relação a essas determinações, as diretivas antecipadas e o testamento vital, que vão nortear os seus cuidados a partir do momento que você não tiver mais condições de decidir e nem discernir, né. Aí após você organizar tudo isso, você pode ficar, assim, como eu posso dizer, você pode ficar como se fosse livre, isso eu já fiz, já cuidei, e agora eu posso cuidar do que para mim é importante. Eu posso tratar dos assuntos, dos meus hobbies, dos meus interesses, e Focar no eu meu trabalhar, trabalho. focar no meu trabalho, na minha família, sabendo o seguinte: eu organizei. E aí, acredito que você possa ter mais até a independência, a autonomia, a certeza de que esse assunto já está cuidado. Ah, posso ter que voltar a ele? Posso ter que voltar a ele. Mas eu cuidei, eu direcionei, eu não botei debaixo do tapete. Eu gosto de uma coisa que eu fiz a mala com antecedência. Então, a Bom. mala tá lá feita, mudou o tempo, e nossa, vai estar. Eu vou lá e tiro uma coisinha, coloco outra e vou ajustando aquela maletinha. Mas em algum momento eu vou pegar ela e carregar. Ou seja, se tudo der certo, eu vou envelhecer, né? Já que você falou a ideia de mala e de viagem, me ocorreu o seguinte: bom, a gente está pensando, bom, haverá uma viagem, ok, mas pensando, pode ser uma viagem com tempo ruim, mas pode também ser uma viagem com tempo bom. Então, acho que a ideia aqui também discutir, trazer temas que não só permitam a cada um lidar com os riscos, com os problemas, sim, mas também a gente quer trazer um tom mais positivo, mais otimista. Tá, mas com o envelhecimento que eu quero ter, ativo, feliz, saudável, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para melhorar, né? Pensando nesse aproveitamento, aproveitar a vida ao máximo, na sua plenitude, com todo o potencial que ela pode nos oferecer, né? Então, a gente, na verdade, a Bebel até trouxe, né? A gente precisa, ao envelhecer, um cuidador, uma pessoa que vai direcionar, mas nem sempre. Uma pessoa que envelhece, eu tenho, né, histórias, enfim, de pacientes que têm mais de 90 e que gerenciam sua vida, que vão viajar e tal. Por que não? Né? Então, é isso que a gente precisa começar a pensar, porque a gente pensa no idoso, muitas das vezes, com aquela vovozinha dos tempos lá da época que a gente era criança, fazendo crochê e tal. E hoje não é isso o envelhecimento, né? A gente tem, obviamente, que pacientes e pessoas que vão precisar desses cuidados, mas tem pessoas que não vão precisar e que estão ativas aos 90 e tantos anos, viajando, né, tomando as decisões independentes e tal. Então, é exatamente isso que a gente precisa, né, discutir como um Trocar. envelhecimento
envelhecimento heterogêneo. Todas queremos o cálice sagrado para todas chegarmos lá bem, aproveitando ao máximo. Essa é a ideia. Queremos envelhecer na nossa melhor versão. Então, é isso que podemos trabalhar e estamos aqui para pensar isso, né? Como chegar na melhor versão. Exatamente, assim, as pessoas antigamente não queriam envelhecer, né? Queriam o cálice da juventude eterna. E hoje é muito interessante a gente unir os profissionais na discussão exatamente do envelhecimento, que é uma condição inerente. Quem vive envelhece, né? Então a gente poder discutir e trocar, eu acho que é super útil e super válido, porque a gente vai exatamente se preparar para essa viagem, né? Com a nossa malinha pronta, mas a gente vai se preparar e teoricamente a gente só vai usar essa malinha nos últimos dias, entendeu? Então assim, é tentar viver o máximo com qualidade de vida e tentando buscar essas situações que vão nos ajudar nesse processo do envelhecimento. E virar a chave de pensar o envelhecimento não como um momento de perdas na vida, mas um momento de novos ganhos, de outros ganhos. A gente adquire experiência, maturidade, a gente sabe muito melhor quem a gente é, o que a gente gosta de fazer, com quem a gente está, quer estar. Então, assim, vamos pensar também sobre essa ótica sempre, né? Então, o que precisamos ter para aproveitar ao máximo e aproveitar a parte boa dessa fase, que é enorme, né? Acho que essa é a ideia, Eu adorei essa virada que você deu na conversa. né? Adorei. Não é? Adorei. A gente tem essa tendência, é a tendência de todo mundo. Vai falar de envelhecimento, começa a falar de morte. Tá, ok, a gente tem que falar de morte. Mas vamos falar de vida também, Não é? porque a gente ganhou aí 30 anos, 40 anos. Bônus? Não é ônus só. Não, Exato. Tem, é? tem uma notícia de jornal antiga, essa que diz: uma idosa de 40 anos foi atropelada por alguma coisa, um trem, um bonde, qualquer coisa assim. Você Mas- imagina? Mas a estimativa de vida em 1940 era 46 anos. Hoje, para homem, é 78, para mulher, 82. Então, a gente está, de fato, vivendo mais, né? E é exatamente isso, a gente se preparar para esse envelhecimento e não necessariamente é um envelhecimento. Tem muitas dores, mas também tem muitos benefícios, né? Então, é a gente discutir sobre isso. Acho que é super O válido. que vocês, assim, pensariam com 30 anos? Né? O que você faria com 30 anos para já trabalhando esse assunto? O que seria importante fazer com 30 anos? Bebel. Olha, eu tenho algumas clientes da cidade e que eu me surpreendo como elas topam, por exemplo, um seguro de vida, né? Por quê? Porque é barato para elas naquele momento, garante a saúde delas naquele momento é o que vai direcionar o valor do seguro e protege de vários eventos que podem acontecer no meio do caminho, como uma doença grave. Você não precisa falecer da doença grave, você pode ter uma doença e aquele dinheiro vai te ajudar a não comer a sua finança, aquela reserva que você está fazendo para o final onde você não vai trabalhar, porque eu não vejo muitas pessoas não trabalhando mais, né? Eu vejo as pessoas que estão super bem com 80 anos, 80 e muitos anos trabalhando. Agora, é muito melhor quando você pode trabalhar quase que por opção ou por, sabe, não tenho ali a minha bagagem. Esse é o ideal, né? Você ter uma aposentadoria e poder também aproveitar esses anos que você tem. Antigamente a gente se aposentava e morria quase 60 e poucos anos, era antes até de 60 e poucos anos. Então, a gente também tem que pensar como política pública, considerar, começar a se dar conta que vai existir esse envelhecimento. Então, a gente tem que trazer qualidade de vida para essas pessoas que estão envelhecendo, um olhar produtivo, a gente não está tirando essas pessoas do mercado, a gente não está dizendo que são incapazes, não são autônomos, não são independentes. A gente também tem essa tendência quase de falar tati-bitati com a pessoa mais velha, né? Acho que o nosso preconceito, o nosso etarismo, enfim, que é algo que eu acho que a Uhum. sociedade já tem avançado um pouco nisso, mas precisa avançar muito mais, né? Tratar uma pessoa idosa como uma pessoa que pode menos, que é indefesa, e, enfim, fica sujeita a golpes, porque de fato algumas dificuldades podem aparecer, mas assim como em outras fases da vida, a gente também tem outras vulnerabilidades que precisam, às vezes, ser cuidadas, porque as pessoas, enfim, cada uma com a sua história, né? Mas a gente ter esse olhar de
eu sei que em algum momento alguém pode ter um olhar diferente e tentar me aplicar um golpe, porque de repente eu não estou conectada com a última tecnologia e, sei lá, o meio de pagamento mudou. E então, como eu treino para isso, como eu me preparo para isso e como eu enfrento isso para não ser objeto de preconceito, para não ser objeto de algum tipo de situação de vulnerabilidade. Quer falar, Bebel? Não, você sabe que às vezes é muito mais fácil a pessoa idosa ou a pessoa mais velha não ligada à tecnologia sofrer golpe não pela tecnologia, mas pelo humano que vai falar com ele. Então, assim, é muito mais o humano que dá o golpe do que a tecnologia. Então, é uma questão de muda a perspectiva da pessoa, muda o comportamento da pessoa em relação à crença, acredita mais no outro, né? Tem uma confiança no outro, porque o outro, afinal de contas, sabe mais daquele mundo que já está se tornando mais difícil para a gente, né? Uhum. Então, assim, mexer no aplicativo do meu banco é ruim. Quando alguém me liga, eu me sinto confortável já, né? Esse é o pensamento daquela pessoa. Então, eu já estou me colocando também, daqui a um mês eu faço 60 anos, tá, gente? Então, tô lá, tô com o pezinho ali. Espero chegar lá daqui a pouco. Pois é. Então, assim, e eu quero chegar aos 90, eu acho que eu ganhei 30 anos aí, sabe? Acho que todos nós ganhamos muitos anos pela frente. Então, os 30 anos, você falaria que o seguro seria uma ótima opção para uma pessoa de 30 anos pensar. Sim, sem dúvida É nenhuma. o cinto de segurança, e- né? O seguro. Esse é o cinto de segurança. Certo. Agora, tem que encher o tanque do carro também, né? Então, assim, vou fazer dinheiro no tempo no Brasil é uma coisa que ele se ajuda. Você bota um dinheirinho e deixa ele quieto lá. Daqui a 10 anos, 15 anos, você vai olhar, você tem muito mais do que você imaginava. Então, é interessante começar a sua mochilinha já, começar a encher o tanque, não precisa ser todo de uma vez, aos pouquinhos. E você, Priscila, o que você acha? Então, eu investiria em sono, né? Uma noite de sono bem dormida me garante uma memória, me garante, né, uma cognição melhor. Então, eu investiria em sono e alimentação. Obviamente que a gente tem reestudado, revisitado, né, a questão da alimentação como um suporte para o envelhecimento, mas principalmente, eu acho que o principal e o gerenciamento do estresse nesses tempos modernos, né, que desenvolver técnicas mindfulness, yoga, meditação, enfim, para poder realmente preparar a sua cognição e a sua memória para daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, a gente conseguir chegar nesse envelhecimento saudável, bem-sucedido. E sono em qualquer fase da vida, né? E acho que, infelizmente, nos tempos modernos tem, sim, vantagem a internet. Ninguém aqui é contra, pelo amor de Deus. Mas, não sendo ludista, a gente tem que ter, sim, cuidado com o uso excessivo de telas, o uso excessivo. E o fato dos aparelhos, né, os smartphones serem tão fáceis de carregar, a gente carrega para todo lugar, fica do lado da cama. E todo mundo está dormindo mal hoje em dia, pior do que deveria. E nesse aspecto, eu acho que a gente vê problemas em todas as idades. Eu ontem, inclusive, vi uma reportagem falando que a curva da felicidade, né, do U, né, então a meia-idade seria o momento mais desafiador, porque a gente está assoberbado com muitas responsabilidades e na infância e no envelhecimento a gente teria como ter mais proveito da vida, né? Mas essa curva está mudando, porque a gente está vendo agora mais jovens no momento Nossa. de mais desamparo, de mais melancolia, de indefinição, incerteza sobre a vida. Então, mostra o quanto tudo está conectado, no fundo, né? Assim, pensar no envelhecimento e pensar nos cuidados de envelhecimento garantem que a gente tenha hoje uma vida, seja a idade que a gente tiver, né? É o melhor, né? Então, muito importante. E me ocorreu também, já que eu falei da curva em U, que a gente, muitas vezes, na meia-idade, né, a gente está em cuidados com a geração dos filhos, e também em cuidado com a geração dos pais. Então, saber lidar com esses desafios deveria sempre ser também para a gente uma experiência de aprendizado. Pensar, bom, o que os meus pais estão enfrentando ou enfrentaram, para quem já perdeu, que eu, de repente, poderia aprender com isso para evitar também. Ou o que eles aproveitaram ao máximo, que foi maravilhoso, eu também quero chegar lá, eu quero também fazer dessa maneira. Então, vamos olhar para as experiências positivas e negativas e aprender com elas, né? Acho que é importante isso. Cuidar também das relações que a gente tem, que a gente ao longo da vida. Todo mundo fala muito das conexões, como é importante também você ter uma rede de afeto, uma rede, né, laços, amizades, como é importante você cuidar disso durante a vida, sempre poder investir
nas relações, desde as relações familiares, as relações com os amigos e cuidar também. É, Isso até o voluntariado, enfim, essas relações, isso permitem você ter um envelhecimento melhor. Então, essas redes, né, seja familiar, seja amigo, seja da própria comunidade, uma pessoa que se identifica, seja com uma religião, seja com um objetivo, né, de vida, enfim, exatamente criar essas conexões é super importante, né. com 30 anos a gente não falou no direito, acabou que eu acho que a gente falou das relações e tal. No direito, com 30 anos, eu pensaria, não sei se a Micaela, realmente de olhar, talvez isso, né, de olhar para os seus pais, como é que eles estão envelhecendo, o que que eles cuidaram, como é que eles pensaram no envelhecimento deles e tentar ver se com 30 anos, o que que poderia ser feito com 30, com 40 anos. Eu tive filho, como é que eu quero será que eu posso fazer um testamento agora? É importante isso? É importante agora cuidar se eu sofrer algum acidente, se acontecer alguma coisa, como é que eu quero que as coisas sejam direcionadas? Também poder ter essa ideia da finitude, poder trabalhar com isso, De conversando uma sobre forma mais isso, natural, de né. uma forma mais Acho que natural. todas as Então, ferramentas de saúde financeira, É. e jurídicas são de apoio para qualquer fase da vida, mas ter a consciência de que todas as fases são transitórias. E se tudo correr bem, a melhor das hipóteses é que a gente vai morrer bem velhinho. E sendo assim, sim, aos 30 a gente vai pensar em planejamento e que vai precisar sim ser revisto. Eu vejo muita gente às vezes questionar, mas por que fazer se eu vou ter que fazer de novo depois se acontecer alguma coisa? Não, é o contrário. E a cada vez que você, por exemplo, faz um planejamento sucessório, a gente acrescenta com a nossa experiência reflexões e considerações que a gente talvez na primeira versão a gente ainda não tinha tido a chance de observar. Então, eu acho que, inclusive para você, num momento mais na frente, estar muito bem informado sobre o que você pode, sobre o que você quer, sobre até onde você vai chegar, como tudo na vida, prática leva à perfeição. Então, se você começa a pensar nesses temas, todos eles, inclusive jurídicos, as ferramentas de apoio, o que eu posso usar, que caminhos eu tenho, a gente tem como se valer disso também mais para frente com muito mais propriedade e aí sim exercendo autonomia e independência, né? Pra conectar de novo com as frases com as palavras que você eu usou. lembrei de um cliente nosso que ele fez, com 40 anos, 8 testamentos. Ele já tinha feito uns 8 testamentos. Com 40 anos, quer dizer, ao longo, né, hoje ele tem 50. Ao longo desses 10 anos, ele fez uns 8, sei lá, na verdade, acho que um pouco menos até, talvez uns 6. Mas, assim, ele casava, ele separava, ele tinha uma necessidade. Então, assim, ele foi durante esse tempo, ele mesmo, para ele era muito importante. E é um exemplo, né, porque é difícil a pessoa... Eu brinco que a gente planeja, Deus ri, né? Porque a gente vai lá, planeja e a gente está lá, casado, com filho, não sei mais o quê. Daqui a pouco separou, o filho foi morar em outro país, brigou com o filho, não fala mais. Um monte de coisa acontece na vida, né? Então a gente planeja e Deus ri, as coisas vão acontecendo também com a gente, E né? Não ainda é? assim não é para deixar de planejar. Assim, Não. eu não vou escovar o dente porque eu vou comer depois de novo. Eu não vou fazer a cama porque eu vou dormir de novo. Gente, pelo amor de Deus, a vida é esse ciclo, né, de fazer e refazer e planejar e replanejar e tudo bem. A vida é para ser assim, não há porquê a gente ter um preconceito com essa revisão, né, achar que tem que ser definitivo, né. Não, não pode ser definitivo, Pois inclusive, né? Porque a gente muda, a gente tem que ter o direito de Vida é envelhecer. movimento. A gente tem o que tem direito de envelhecer e envelhecer sabiamente, podendo mudar de ideia, né? De podendo mudar as nossas premissas todas de vidas, né? Ter Todos- flexibilidade, né, para É. isso. O que me lembra Revisitar, né, revisitar os temas que são importantes. Eu isso acho que eu ia falar, vale porque muito a pena. também saber que tudo bem mudar, né. Eu vejo, assim, às vezes, algumas considerações, até sobre gastos financeiros também, quando a gente pensa a pessoa mais numa idade avançada, aí de repente ela vai poxa, ela sempre foi muito econômica, sempre foi de poupar muito, e agora está gastando, de repente os filhos vêm, está perdulário, o que aconteceu? Será que ela é o contrário? Às vezes sim, pode ter um motivo ali que justifique uma atenção especial. Será que a pessoa está perdendo o controle porque está com alguma perda cognitiva? Sim, há que se investigar. Mas também às vezes é o contrário. É porque a pessoa, bom, agora eu já poupei tudo, eu estou na fase de aproveitar, eu acho que com o que eu tenho eu consigo aqui fazer uma viagem, encaixar, não estou pensando em deixar para os meus filhos, aí os filhos por razões próprias, no fundo, de quem é o interesse, de quem é o cuidado aqui, né? Aí começam a achar, não, meu pai está gastando demais, mas
peraí, ele guardou para isso, né? Ele está exercendo a autonomia dele ao gastar, mesmo que na vida inteira ele tenha poupado muito. Então, óbvio que a gente tem que entender qual é a situação, e aí os profissionais vão estar sempre dando esse apoio, essa orientação para a própria pessoa, para os familiares, mas há que se ter essa noção de que vida é movimento, e a gente pode mudar, seja porque planejou mudar, seja porque nem planejou, mas a vida trouxe, enfim, novidades que nos fez mudar, e tudo bem também, né? E ter o protagonismo. Eu acho assim, o protagonismo da sua vida são as minhas escolhas. E as pessoas vão respeitar as minhas escolhas, mas eu posso falar sobre as minhas escolhas. Isso é Esse, importante. esse é aquele diálogo que a gente estava falando antes, que é importante ter com todo mundo que está à volta, né? E uma decisão que eu acho muito difícil de ter na minha área, pelo menos, que é a área financeira. Tinha um amigo meu que morreu com 40 anos de idade, que ele dizia que viver a vida na largura ou no comprimento. Então, essa é uma decisão que cada um tem, e as medidas são próprias, cada um tem para si, e ela pode mudar. É isso que às vezes assusta os filhos em alguma mudança de comportamento de pais, que não necessariamente simplesmente mudou. Olha, sei lá, enviuvei, agora estou livre, não estou botando nenhuma conotação positiva nisso, mas assim, O não, negativo está preso. A pois gente pode ser feliz preso. Um bom pode. relacionamento. Não, inclusive liberdade é poder escolher a sua própria prisão. A gente está sempre se aliando a alguma coisa. A gente nunca está totalmente livre, né? A gente está preso emocionalmente, financeiramente. A gente tem relações que, para a gente romper, a gente precisa um trabalhinho, né? Então, faz parte das nossas prisões. Elas não podem ser, como a gente estava falando antes, muito cristalizadas, muito. Você usou uma palavra que eu adorei, Micaela. Então, elas não. Que eu esqueci agora, obviamente. Mas elas não podem ser muito rígidas, né? Então, essas prisões ou essas decisões, elas não podem ser muito rígidas, que impeçam a gente de mudar, né? E que os outros olhem a gente como aquele monolito, aquela pessoa que ela é assim, ele é assim. Não, nós somos pessoas mutantes, e isso se dá na relação. Então, assim, ser flexível com os outros, ser flexível consigo mesmo. Cuidado, eu considero que é um cuidado a gente cuidar do nosso envelhecimento, porque a gente está cuidando do outro que possivelmente pode vir a ter que cuidar da gente, e que está cuidando de si mesmo também, entendeu? Quem é que quer ficar dando trabalho para filho, né? A gente quer viver a nossa vida plenamente até os últimos suspiros. Então, esse ajuste de comprimento e largura é uma coisa que eu faço. Olha, tomara que ela seja assim perfeita. As coisas aconteçam de uma forma feliz, né? Maravilhoso, é isso mesmo. Enfim, são muitos temas, eu acho que dá para a gente explorar aqui sobre essas diversas óticas, né? Eu acho que eu estou achando sensacional poder trocar com pessoas com olhares diferentes, perspectivas diferentes, e trazerem cada uma a sua perspectiva para a mesa. Acho que a ideia é a gente, a cada episódio, conseguir explorar pontualmente cada um deles, enfim, sempre com essa interseção tão rica. Aproveita que me tira uma curiosidade. Você chamar o idoso de velho não é bom. É, Ou não, as pessoas não deveriam ser chamadas de. Porque o velho é pejorativo um pouco essa palavra. Na verdade, assim, o velho é aquele termo coloquial, né? É aquele termo que ganha um pouco da conotação pejorativa, né? É o que é descartável, o que é inutilizável, né? Ah, aquele negócio velho, entendeu? E o idoso não, é aquela nomenclatura mais palatável, né? Assim, que a gente ganha uma notoriedade, enfim, um respeito, né? É uma maneira de você lidar com o velho de uma maneira mais respeitosa, talvez. Então, são essas nuances, né? A gente discutir também o idoso, nessa transição, vive também um monte é um turbilhão de emoções, sem dúvida nenhuma, né? A gente que lida muito com esse envelhecimento. Então, assim,
também lidar um pouco com essa conotação pejorativa, isso acaba depreciando um pouco. Então, é a gente tentar trazer a riqueza do envelhecimento, né? E não o lado negativo desse envelhecimento. Então, se a gente puder, ao invés de usar a palavra velho, usar o idoso, a pessoa idosa, É. né? Eu acho que é melhor nesse contexto de empoderamento do envelhecer. Essa É, é uma preocupação que eu tenho, né, porque a linguagem constrói o social, né, a gente sim. constrói as nossas narrativas. E a gente percebeu aqui entre nós como a gente começou a falar da velhice e foi indo para um lado um pouco mais, pesado, próximo da morte, etcétera. Então essa aura toda tá em cima da pessoa que está envelhecendo, então envelhecer com saúde, bem, disponível, viajando, com energia, luta contra uma força social, né, que diz que aquilo ali não existe, ou que não sabe lidar ainda com essa realidade nova. Então esses novos velhos muito enérgicos, e enérgicos no sentido de que têm energia para viver Energia a vital. vida, energia vital, exatamente. Sujeito desejante. São Que é pessoas que estão mudando a realidade, estão construindo uma nova realidade, estão construindo um novo momento, sabe. Eles estão tendo o direito de envelhecer, o direito ao envelhecer, que é tão importante, né, porque se a gente cair no comum, se cair no que sempre foi, aí já descarta, gente. E aqui eu faço uma provocação, então. O que nós estamos fazendo para envelhecermos bem? Nós, novas velhas, futuras novas velhas, Eu muito, né, muito que eu tô na brevemente, mas, porta, né. mas eu já falei, eu quero te seguir, vamos juntas. Bora, bora, bora. Eu tenho amigos de todas as idades, adoro. Fernanda tem feito umas amizades de 90 anos, eu tenho cliente, já tive cliente de 100 anos, totalmente lúcidas, capazes, se levanta, senta sozinhas. Acabei de viajar com uma amiga de 80 anos, eu com o ombro a operado, eu não podia dirigir, ela dirigiu o caminho inteiro, 5 horas de viagem. Olha, Então a gente permitir que as pessoas mostrem as suas capacidades é muito importante. Saber quando não é mais capaz e poder dizer para essas pessoas também: "Olha, não dá mais", também é importante. Mas permitir que elas exerçam a capacidade, a autonomia e a independência delas, sem se preocupar tanto. eu vejo um pouco, para mim, tá? Falando pessoalmente, algo como um pouco de humildade, de saber isso, reconhecer as limitações que, na verdade, todos têm que reconhecer em qualquer fase da vida. E curiosidade, de sempre querer aprender. Esse exercício aqui que a gente está fazendo, no fundo, é um exercício que eu egoisticamente posso falar, pessoalmente me interessa muito, aprender sempre. Querer ouvir os outros de todas as idades, aprender com a criança, aprender com a pessoa idosa, aprender sempre, ter boas relações, enfim, eu acho que, para mim, é o meu motor, principalmente, né? Tentando já fechar com uma fala positiva, né? Eu acho que a gente tem que olhar muito mais positivamente para essa fase, porque todo mundo quer chegar. Minha avó, que faleceu aos 92 anos, às vezes ela reclamava de uma dorzinha aqui, outra ali, mas a outra opção é pior. E é exatamente isso. Eu sempre vou achar outra opção pior, então sigamos nesta jornada. Eu acho que é isso que a gente tem que construir, né, fazer essa vida valer a pena até o último minuto. Suspiro, É isso, exatamente. minuto. Não, é só realmente chamar a notoriedade para o processo de envelhecer, né? A gente tem se preparado, e eu acho que é exatamente essa, né? Envelhecer é caro e a gente precisa se preparar financeiramente. Envelhecer envolve muitas questões jurídicas e, portanto, a gente precisa discutir. Talvez antes do processo, ali aquele marco dos 60 anos, né? E também a gente se preparar do ponto de vista de saúde para esse processo. Então, assim, é muito enriquecedor Muitas a gente. poupanças, né? Poupanças de músculo, É. poupanças de tudo. De Exatamente. colágeno. Colágeno, né? Colágeno. Existem todas as mudanças fisiológicas do envelhecimento e a gente precisa preparar para isso, mas de qualquer forma é super, assim, é uma troca muito válida, né? Porque a gente cresce também, né? Em cada troca e provocar mesmo esse processo do envelhecimento bem-sucedido, né? A Bebel falou até que não gosta muito desse termo, mas é um envelhecimento
um envelhecimento positivo, um envelhecimento que Isso todo mundo quer ter, né? Então, quais são as estratégias que a gente pode lançar no meio do caminho para esse processo? Então, eu acho que é super rico e fica a provocação para a gente estender os nossos temas, né? E criar mais conexões e a gente ir aprimorando isso, porque é super válido. A gente merece envelhecer, né, de uma maneira, desculpa, Bebel, bem-sucedida. Deixa eu explicar então o que é, por que eu não gosto desse bem-sucedido. Eu acho que o sucesso e o insucesso, quando a pessoa está lá na velhice, fica olhando para trás, nossa, eu sou um fracasso. Gente, não dá. Essa coisa de performance, de atingir alguma coisa, a vida se apresenta para a gente e a gente encara a vida, a gente reage à vida com as ferramentas que a gente tem naquela época. Tinha uma amiga que falou muito bem para mim uma vez, que ela disse assim: seus erros são enganos, porque se você soubesse, você não faria daquela maneira. Então é como se você encontrasse uma pessoa, achasse que aquela pessoa, olha, é a Micaela que está passando ali, bota a mão no ombro e diz: não, não é a Micaela, poxa, desculpa, não foi você. É um pouco isso, você achou que era e não era. Então, o insucesso e sucesso são 2 conceitos que eu não gosto. Me leva para performance e me leva para um julgamento que eu não quero ter. Quero envelhecer sábia, poder olhar, dizer que a minha vida valeu a pena, não importa o que aconteceu nela, porque eu consegui me relacionar com ela e me relacionar com as pessoas que estavam próximas a mim de uma maneira positiva. Talvez a gente possa, no futuro, estar falando de envelhecimento da maneira positiva, né? Exatamente, a gente se preparar, nós que estamos envelhecendo, né? E que vamos chegar possivelmente aos 90 ou mais de 90, a gente se preparar para essa viagem e ser a história do envelhecimento positivo, e não o envelhecimento com dependências, né? Com transtorno cognitivo, enfim, com outras necessidades, que é o que a gente vê a grande maioria nesse momento. Então, assim, a gente se preparar para isso e tentar mudar esse processo de, também concordo, envelhecimento bem-sucedido hoje, na verdade, é uma minoria, e que a gente vá transformar esse envelhecimento positivamente, né? Um envelhecimento não bem-sucedido, mas um envelhecimento positivo. Acho que a gente precisa também discutir sobre esse tema, Um né? envelhecimento sábio, né? Até os termos podem ser pensados e repensados, né? Língua é vida também, a língua também é super viva, Eu então gostei muito dessa conversa, foi muito bom poder trocar com todas essas áreas, muito rico. Espero que todo mundo também tenha gostado. Queria agradecer por todo mundo que está ouvindo a gente e é isso. acho que a gente está caminhando para o final. Só para encerrar, eu acho que é bom a gente deixar talvez esses contatos, se alguém quiser Sim, ter alguma dúvida extra, contato em rede social, talvez. sim, o Paive Leone, Uhum. o Instagram da Bebel é Bebel Montenegro, facinho. E o meu é clínicaaurora.oficial. Tá, e o meu, que na verdade o Instagram que eu uso muito também para atividades acadêmicas, mas é Micaela BB Fernandes. Obrigada pela ideia, obrigada por trazer a gente aqui, por essa realização, por tudo que foi feito. Obrigada a todo mundo que escutou a gente. Mais obrigada ainda se você gostar. Obrigada, eu só tenho a agradecer também, assim, é super rico, né? E eu aprendo muito mais com vocês, então espero que a gente consiga continuar nessa roda de conversa mais vezes, não é? E que seja um caminho de sucesso. Sim, tem muitos temas para a gente entrar e para a gente falar e poder trocar aqui. Acho que é o tom, né? A gente tá. A jornada no envelhecimento é uma jornada de aprendizado. E o que a gente quer fazer aqui é aprender coletivamente, compartilhar esse aprendizado com quem está nos ouvindo. Então, valeu, foi ótimo. Sigamos.